Boa noite a todos. Estamos ao vivo em mais um Evangelho Online. Na noite de hoje com o tema O Suicídio e a Loucura. Estamos ao vivo com transmissão na Rede Amigo Espírita e na Rádio Amigo Espírita, canal 5, e na FEB TV, canal 4. Na noite de hoje contamos com a participação de Fátima Araújo e Dalvani. Vale, né? Vale, sim. Boa noite a vocês, muito obrigada Boa pela noite. presença. Boa noite. Então, sugerimos que vocês coloquem seus copinhos para fluidificar as águas, pegue seus evangelhos. Não, por enquanto é para fluidificar. Deixa para fluidificar, a gente toma Deixa no final. fluidificando lá. Cada um em casa bota seu copinho para fluidificar as nossas águas, a gente toma no final, como a gente faz em casa mesmo. Seguindo os mesmos passos. Pegue seus evangelhos e vamos convidar a nossa amiga Dalvani para fazer por nós a prece inicial. Vamos nos centrar nesse momento de reflexão, entrar em contato com o Pai Maior. Mas vamos antes respirar, deixar o nosso corpo sentir a nossa respiração, as nossas sensações. Deus, de poder e bondade, inteligência suprema, Jesus, mestre de todos os mestres, queremos nesse momento te agradecer por mais essa oportunidade de reflexão, oportunidade de estudo, oportunidade de compartilhamento, de interação com todos que nos acompanham, com todos que nos assistem. Queremos te agradecer, Jesus amado, pela vida, pela paz, pela saúde, por tudo, Jesus. Abençoa a humanidade, abençoa esse trabalho, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Lembramos que vocês podem mandar suas perguntas, comentários, dúvidas através do Facebook ou pelo WhatsApp no telefone 8840-1055. E para começar, vamos abrir o Evangelho no capítulo 5, no tópico O Suicídio e a Loucura. Hoje nós vamos estudar os tópicos 14 até o 17. E para iniciar as discussões, eu peço que Fátima inicie a leitura. Pois não. O suicídio e a loucura, no item 14. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Nessa passagem, Fátima, ele fala o texto, duas vezes sobre esse modo como o Espiritismo considera a vida Futura, não é isso? Como é que o Espiritismo nos mostra? A vida futura, você está falando, né? Isso. O Espiritismo, a vida futura para o Espiritismo, não é esse futuro daqui agora, dos bens materiais, do sucesso material, muitas vezes até nos estudos, nos trabalhos e assim por diante. Não é esse futurozinho tão pequeno, porque isso seria um relâmpagozinho em comparação
com o tempo imenso que é a vida espiritual, a vida no mundo espiritual. Então, o futuro que ele fala é exatamente para que a alma encarnada aqui agora, que no futuro será um espírito, então, por um tempo bem mais extenso do que ele está vivendo aqui, só nessa vida, que até se ele viver 100 anos pronto, não é nada, é um relâmpagozinho em comparação com o futuro imenso, que é o mundo espiritual. Somos espíritos eternos. Por quê? Nós somos espíritos, exatamente. Você tem o corpo se desfaz, mata-se o corpo, desencarna, tudo bem, mas o espírito não, né? Ele vai para sempre, séculos assim, ele não desaparece. O espírito é eterno. Então, o futuro é isso aí, é você compreender que tem um grande futuro por aí. Por isso mesmo que a pessoa deve compreender também, não se desesperar, como ele fala aqui, você veja, quando ele diz assim, se a pessoa tivesse compreensão, uma base espiritual, a pessoa que tem uma base espiritual, que conhece o mundo espiritual, ela não vai jamais se desesperar diante da dor, porque ela também vai entender que a dor a faz crescer, a dor a faz até agilizar aquele processo da escalada evolutiva. Então, se você tem isso como certeza, e nós temos espíritas, nós não apenas pensamos, temos a certeza de que essa dor nos engrandece, essa dor nos leva a cada vez mais evoluir como se deve e até numa próxima reencarnação, que ainda só sairemos daqui depois que pagarmos o último ceitil, o último centavo. Então, nós levaremos assim para bem mais na frente essa certeza de futuro. Então, se você tem essa certeza do futuro, que o futuro é algo engrandecedor e a sua dor está lhe engrandecendo, a sua dor está fazendo com que você cada vez mais cresça e evolua e cresça para Deus, veja a Deus, olha a dor, como ela é didática até. A dor é didática, é engrandecedora, a dor é muito rica, é de muita riqueza para você. Então, encarar sim e não se desesperar diante das circunstâncias, né? Porque quando você não conhece o mundo espiritual, você faz isso. Então, você tem que ter aquela coragem moral, acima de tudo, a coragem moral, que só quem te dá isso é uma base espírita, é o conhecimento da vida espiritual, essa coragem moral. Davani, nesse trechinho, teve alguma passagem que você destacaria? Me chamou a atenção eu vou ler novamente quando diz aqui. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Veja, nós vivemos na Terra um momento muito angustiante e um momento da incerteza, né? Então, essa busca desesperada que a humanidade vive, a busca pelo poder, a busca do prazer, considerando uma razão única para a existência no planeta. Então, quando esses desejos, esse prazer, de alguma forma, ele lhe é frustrado, ou mesmo que você não entre em contato com a frustração, mas se você entra numa alegria ou num gozo desorganizado psiquicamente, então você se desestrutura. E daí é onde entram os desencantos, e nessa frustração você entra em contato com muitos transtornos neuróticos. Por quê? Porque, inclusive, Sueli Caldas Schubert, ela diz o seguinte, que os transtornos mentais, eles são efeitos e não causa. O que ela está dizendo com isso? A causa, nós sabemos, quando ele diz assim, vicissitude, nós trazemos nos nossos registros, no nosso registro espiritual, nós trazemos uma causa, nós trazemos o histórico, nós trazemos os registros, não é? Fica tudo registrado. E está lá esse registro. Então, esses acontecimentos dessa existência, porque eu digo sempre que nós temos duas histórias.
enquanto pessoa, nós temos o nosso registro, nós que somos reencarnacionistas, nós acreditamos nos registros que trazemos de outras existências, porque existem outras existências, mas também soma-se, conta-se a história dessa existência, que é computada a partir do momento da concepção. Então, é outra história, é outra história. Então, quando eu entro em contato com uma frustração, desencadeia algo que está lá registrado no meu inconsciente profundo e que eu ainda não trabalhei, que eu ainda não organizei, porque o que nos adoece, o que nos desequilibra é o que está no nosso inconsciente. As coisas que já estão, que nós estamos trazendo, que nós já trouxemos para o nosso consciente, de alguma forma nós administramos. Mas quando nós não temos a consciência do que estamos fazendo, do que estamos falando, do que estamos vivendo, então a gente começa a adoecer. E a gente não encontra o endereço dessa doença, porque a gente não tem essa compreensão do quanto nós precisamos adentrar nesse inconsciente profundo para nos conhecer. Você melhor. veja que Freud mostrou bem isso, né? Que o inconsciente é bem mais forte e bem mais verdadeiro do que o consciente. Sim, Os claro. atos falhos, né? Quando a gente comete um ato falho, então você nem teve consciência daquilo. Claro. Mas Freud mostrou, foi quando você foi bem mais verdadeiro, quando você, por exemplo, você foi dizer a palavra, você queria dizer luxo, aí se atrapalhou e disse lixo. Isso aqui é um luxo, é um lixo, ó. Um ato falho é porque no fundo, no seu, inconscientemente falando, quando você era mais verdadeiro, você não achava aquilo ali luxo, coisa nenhuma, você achava era um lixo. Então, algumas atitudes e até algumas coisas. E você sabe como ele estudou tanto a alma, né? Como ele estudou a alma, se bem que voltado mais para o lado, assim, mais materialista, mas que são estudos que começaram a partir dali a aprofundar cada vez mais. Foi muito importante também, porque nem tudo é só o espiritismo. A gente tem que ver também os estudos que vieram ao lado, que vieram também desnudando a alma. Freud mostrou isso. Freud, na existência dele, na existência terrena, então ele considerou a ciência acadêmica, não é? Mas existe, nós que temos essa compreensão através dos nossos estudos e ainda compreendemos pouquíssimo da profundidade, da profundeza, da riqueza da ciência espírita. Nós complementamos então, e aprofundamos. Nós compreendemos hoje, quando começamos a estudar, e a gente que da linha da psicologia, hoje eu tenho uma compreensão, tudo que eu estudo dentro da psicologia, que é a minha área, eu faço a ligação e digo, Freud naquela época já falava, quando ele falava da energia sexual, quando ele falava da energia dos primeiros casos que ele tratou, que foi da histeria, quando ele fez as primeiras descobertas dele, então ele já estava falando da doutrina espírita, da energia psíquica, que essa energia psíquica é a energia perispirítica, que todos nós conhecemos. Foi daí que começou o aprofundamento, né, a partir dele. É tão importante que ninguém tenha a condição, não vai ter nunca a condição, não vai ter, de jogar pedras no edifício freudiano, porque é difícil, porque realmente o estudo dele é profundo. Em relação ao tópico 14, nós temos mais algum comentário? Mais alguma observação? Eu ficaria com essa. Tem muito mais, mas o nosso tempo Tem muito mais, mas a curto. gente já precisa ir para o quinto. O nosso tempo é senão limitado. Não dá tempo, o nosso tempo é limitado. Esse capítulo é muito rico, esse item é riquíssimo, é de uma profundidade muito grande. E assim, tem muita coisa, tem muitos conteúdos para se discorrer aqui, mas dado ao tempo, e ainda faltam 3 itens. Os 3 itens, né? Mas então, de igual maneira, só algo assim, mas é muito rápido, já porque eu sei que a gente vai para o 16. Aqui, quando ele fala que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então, no meio dessas vicissitudes, a gente vê no mundo materialista de hoje, voltado demais para o consumismo, e a gente está vendo aí pessoas e mais pessoas se suicidando porque não suportam a derrocada financeira, não suportam
ter um pouco menos do que o outro. Aí lá vem o egoísmo, o orgulho, a inveja e assim por diante. Tudo que é contra as virtudes. Então as pessoas têm que aprender a amar as virtudes para sair desse patamar de desilusão e até chegar ao suicídio. Mas só para fechar, é pela compreensão de que a compreensão dessa existência somente, né? A compreensão de que nós estamos aqui só para juntar, só para ter, só para fazer. Quando nós sabemos que nós estamos aqui, nos é dado essa oportunidade dessa reencarnação para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Mas, como nós somos muito materialistas, então nós ficamos só com o poder, só com o ter, e esquecemos do ser. Aqui nós temos uma interação. Quem mandou uma pergunta aqui foi Rogério. Ele pergunta o seguinte: uma consequência a qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. O que ele pode fazer em seu benefício após o despertar no plano espiritual? Algum de vocês gostaria de responder? Lê novamente a pergunta. Uma consequência a qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. O que ele pode fazer em seu benefício após o despertar no plano espiritual? É porque ele fica realmente desapontado, porque a pessoa que se suicida, ela sempre foi levada por um descontentamento e quer se ver livre daquela situação que o infelicitava tanto. Mas só que ao despertar, ele compreende, no mundo espiritual os espíritos vêm trazer aqui nas mesas mediúnicas a sua mensagem e nos contar isso aí, a gente tem como certeza. Então, quando ele chega lá, a decepção é muito grande, porque você não conseguiu matar o espírito. E o que ele pode fazer em benefício próprio? Aí, como você não conseguiu matar em benefício próprio, o que ele poderá fazer quando ele chegar do lado de lá? Ele só tem uma solução: ele se conscientizar de que realmente ele não matou nada, ele não dissolveu nada, o problema foi se agravar, porque o problema dele vai ficar maior. Se ele estava sofrendo uma grande dor, ele agora sofrerá uma dor imensa, profunda. Então, ele só tem a pedir a Deus. Ele só tem, eu creio assim, nesse caso, né, porque é difícil, que a gente não está vivenciando. Vivenciar é muito importante, não é o nosso caso, mas a gente dá para entender mais ou menos, Dalvani dará também o entendimento dela. No meu caso, assim, eu acho que ele só teria de se conscientizar: ah, meu Deus, que coisa eu fiz, em que caí, que armadilha. Se conscientizar que foi uma armadilha que ele próprio criou, usou o livre-arbítrio. Nós todos temos nosso livre-arbítrio para quê? Para fazer isso aí, para tentar dissolver uma situação que não dava para fazer. Porque, pelo contrário, ele devia ter, inclusive, cumprido com a sua dor, né? Passado aquilo ali que estava servindo de engrandecimento, de evolução, mas ele não compreendeu isso. Então, naquele momento, ele deve pedir forças a Deus, se concentrar, se conscientizar, e claro que não existe condenação eterna, compreender também, eu diria, um suicida aqui, porque nós vivemos em dois mundos, um encarnado e um desencarnado. Algum suicida que estiver aqui ouvindo isso aí, que por favor ele se conscientize de que ele sairá dessa, porque não existe condenação eterna, Deus não castiga ninguém, apenas ensina. E ele vai receber um ensino, claro, as suas dificuldades serão tamanhas, mas não para sempre. Eu considero dois pontos importantes, né, para o suicídio que já se encontra nessa situação. O primeiro ponto é compreender de que não pertence mais a esse mundo material, né? O segundo é a humildade, é o arrepender-se, porque nós não temos, como o Fátima mencionou, assim, o direito de tirar a nossa própria vida. Existem dois tipos de suicídio. Existe o suicídio consciente e existe o suicídio inconsciente. No caso, nós temos como o suicida inconsciente, é o caso das pessoas que não se cuidam,
que estão doentes, mas vai para o médico prescreve uma medicação, mas não, e um tratamento, mas a pessoa não segue aquele tratamento, não toma. Então, esse, que foi o caso de André Luiz, digamos assim. André Luiz é um caso, né, assim, bem ilustrativo do suicídio inconsciente. Indiretos, são os suicídios indiretos. Quando ele chegou no mundo espiritual, que foi atendido nas colônias, que Clarencio, quando levou para a colônia para ser atendido, socorrido, ele que falara na palavra suicídio, ele disse, como? Né? Ele achou estranho, porque esse é o suicídio inconsciente. Né? Então, e o suicídio consciente é aquele que resolve, né, de alguma forma, matar o seu corpo, digamos assim. Né? Digamos assim, não, matar o seu corpo. Então, o primeiro ponto é o reconhecimento de que não se pode, não se deve, não é nos dado esse direito de de matar o nosso próprio corpo. Outro ponto é a aceitação, o reconhecimento de que não pertence mais a esse mundo material. O arrependimento, a humildade, a família, os que ficaram precisam também, é importante fazer muita prece para esse espírito que se encontra desencarnado, porque certamente ele vai precisar de socorro espiritual, né? Então, é importante que a família faça prece, é importante que a família também comece a se desapegar, porque a gente sabe que o apego dos que ficam aos que vão, então, muitas vezes, contribui muito para o atraso espiritual, o atraso da evolução lá na outra esfera. Então, a família fazer muita prece, não é? Pedir a Jesus que o socorra, que o assista, que vai chegar o momento dele ser socorrido, como o André Luiz e outros espíritos, né, que se encontram nesse momento de sofrimento. Não é só os espíritas, os suicidas conscientemente, que chegando no mundo espiritual têm o seu sofrimento. Não são só os suicidas. Mas como nós estamos falando especificamente desse caso, então cabe prece, e aí ele vai chegar o momento, nesse reconhecimento, nesse arrependimento, nessa humildade, nesse reconhecimento de que não deveria ter tirado a sua vida material, a sua vida carnal, vai chegar o momento que ele vai certamente ser assistido espiritualmente. Nós recebemos mais uma interação. Quem mandou a mensagem foi Leda, e ela faz um comentário. O Espiritismo nos mostra que o suicídio não soluciona nada, apenas agrava os sofrimentos atuais. É um resumo, né? Do que a gente já... E se a gente for chegar aqui no tópico 15, eu vou pedir para você ler, Dalvani, ele aprofunda mais essa questão do suicídio. Então, o item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado o esquecidão em estado de embriaguez, de loucura, aos quais se podem chamar de inconscientes. Foi o que nós falamos, né? Dos suicídios inconscientes também está dentro desse âmbito aqui. É incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições os acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. O que você destacaria dessa passagem? É a questão do pouco, do acreditar, do imediatismo, né? Então, a nossa intolerância é muito grande. E nós somos muito intolerantes conosco mesmo.
conosco e com os outros. E só somos intolerantes com o outro, porque antes de ser intolerante com o outro, eu sou intolerante comigo mesmo. Você é intolerante com você mesmo. Então, nessa intolerância, nessa irritação, nesse não crer e nesse pensamento equivocado de que, abreviando a morte, resolve a situação, e aí se agrava. E aí é onde entra as frustrações materiais, que eu abordei no início, não é? Então, os descontentamentos, às vezes a gente encontra as pessoas dizerem assim, eu preciso, ou uma mulher, ou um homem, eu preciso de uma companheira ou de um companheiro para me fazer feliz. Então, quando a gente pensa que a felicidade da gente está no outro, então primeiro a gente joga uma responsabilidade muito grande no outro e depois você se desconhece. Então é importante nós entrarmos em contato com a nossa identidade, porque a gente não é dono do outro, a gente não é dono de ninguém. Então eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa, que eu sou um espírito, que eu tenho os meus valores e que eu não tenho que encontrar, que a minha felicidade não está no outro. O outro pode ser minha companhia, pode ser meu amigo, pode ser meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, mas não traz a felicidade do que eu estou precisando. E nessa angústia, nesse conflito, na verdade, inconscientemente, uma forma de querer preencher o seu vazio existencial. Então, há um vazio existencial de que acha que o objeto, o outro, vai preencher. Quando o outro não me preenche, então eu entro na frustração, eu entro na loucura, eu quero desencadear essa minha ansiedade no vício da bebida, no jogo, de alguma forma, no dirigir desordenadamente. E aí, nessa frustração, nesse descontentamento, é quando muitas vezes, e nessa falta do acreditar, de que primeiro é você com você, de que você é uma pessoa, de que você é um espírito, de que você tem seus valores, e antes de ver o valor do outro, precisa ver o seu, para se reconhecer, para se dar essa identidade, onde muitas vezes abrevia, a gente encontra pessoas que não acreditando nesses pontos e outros mais, querem abreviar a sua vida e aí o sofrimento não encerra. É grande, né? Não encerra. Tem algum comentário, Fátima, a esse respeito? Eu acho que algo muito profundo que se vê aqui é com respeito ao tamanho da vida de uma existência diante do mundo espiritual. Como é pequenina a existência, né? Quando ele mostra aqui, né? Que ele é desventurado, além dele aprofundar o que está aqui no item 14, ele mostra aqui... 14 ou 15? Ele está no 15, nós estamos no 15, então ele está aprofundando muito o que a gente já falou aqui, então, mas o principal é isso aqui, é mostrar que se você tiver consciência de que tudo passa, que é tudo tão pequenino, que o tempo é tão exíguo diante daquele tempo imenso do mundo espiritual, você veja tanto antes como depois. Nós estamos aqui, desses anos da nossa idade aqui, isso é pouquíssimo em relação àquele mundo espiritual do qual nós viemos. Nós estamos até um dia desse lá, estávamos lá, e chegamos aqui. E depois nós vamos sair daqui e voltaremos para lá, para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então você veja como é pequenino o tempo. Se você comparar isso aí, como se fosse um verdadeiro, ele compara aqui, como se fosse um verdadeiro dia. Então se você compreender que você só é desventurado por um dia, você se enche de paciência diante da dor. E tem mais, você compreende tanto que a dor, ela é enriquecedora, ela te leva à evolução, te leva a crescer, que você até aprende a agradecer a dor. E como é belo você agradecer a dor, ao invés de se desesperar, ao invés de blasfemar, porque isso é inferioridade, você só faz cada dia mais baixando na escala evolutiva. Agora você sobe, você cresce
quando você aprende a agradecer essa dor. É interessante tua fala, Fátima, porque ela já vai bem assim, entrando no item 16, né? Que fala sobre a incredulidade, né? Você gostaria de ler pra gente essa passagem? Pois não. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quantos homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte? Não estão de fato levando-nos a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta, se não se matarem. Que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, da onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral, que é exatamente o contrário aqui da covardia moral que ele fala aqui no início. Exatamente. Eu estou vendo que Dalvani está fazendo alguns grifos, né? Me chama a atenção, eu gostaria, eu quero que Fátima faça o comentário dela, depois eu faço o Tá meu. certo. Faça seu comentário. Tá bom, Dalvani. Então, quantos homens, ele fala aqui desses homens, dos materialistas, aqueles filósofos, Dalvani, existencialistas, você já pensou a responsabilidade, a grande responsabilidade social que eles pesam, ou lhes pesaram, ou lhes pesarão aos ombros? Quer dizer, quando você tem a responsabilidade de fazer as cabeças, de influenciar, de trabalhar com a atitude, né, com a opinião dos outros, de você trabalhar com o pensamento dos outros, isso é uma grande responsabilidade. Quer dizer, além de você mesmo não crer em nada, levar mais os outros a não crerem, você mesmo achar que está tudo bem, se precisar terminar, essa vida não vale a pena, não tem qualidade de vida não, porque eles usam muito os filósofos existencialistas. A gente não vai também citar tantos nomes aqui, até uma questão de ética, mas a gente vê que em determinados períodos da história, os suicídios aumentam muito por conta daquelas ideias jogadas lá nas cabeças, pensantes e não pensantes do mundo. Então, isso é uma grande responsabilidade. Quando você faz isso, você leva as pessoas até a se destruírem, a compreenderem que o que vale é o mundo material, é o mundo terreno, e tem mais essa. Se é qualidade de vida, tem que ser muito bem vivenciado e no meio de todo um sucesso. Mas para Deus, nem tudo é esse sucesso. O sucesso é exatamente a compreensão que você tem da vida, do mundo espiritual, a compreensão de Deus. É você amar o seu próximo, amar a Deus e a si próprio. Se você ama a si próprio, você nunca vai se destruir. Então, mas os filósofos existencialistas, eles criam exatamente isso. Você veja o caso de Camilo Castelo Branco, né? Um grande escritor português que escreveu obras belíssimas como Amor de Perdição e Amor de Salvação. Que belo o trabalho literário desse escritor. E ele chegar a destruir sua vida. Ele se suicidar, como Ivone do Amaral Pereira conta, né, no Memórias de um Suicida. Por quê? Porque cegou, porque ficou cego. Ele perdeu uma grande oportunidade, esse espírito, de cumprir a sua missão, porque se ele ficou cego em consequência de outros
de sua vida pregressa, de existências pretéritas, que Ivone A. Pereira também foi uma suicida no passado. Essa reencarnação dela, na qual ela escreveu o livro, ela veio como uma suicida. Ela foi uma suicida, aliás, no passado. Então, Camilo Castelo Branco, né, que ela chama Camilo Cândido e tal, né, eu acho que querem dar um pouco de pseudônimo aí, de passar uma pinceladinha de alguma coisa meio assim, para fechar um pouco, para não abrir tanto o leque, para não abrir o véu, não desnudar tanto. Então, ela mostra isso. E foi o que ele fez, ele suicidou-se. Quer dizer, poderia, na próxima reencarnação, numa outra vida, ele já vi, pelo contrário, quando ele chegou no mundo espiritual, você veja Memórias de um Suicida, quando você está lendo aquele livro, você tem até momentos chocantes, tem cenas chocantes naquele livro, de muito sofrimento, o sofrimento porque passam todos aqueles inconformados e que se deixam levar só pelo materialismo, e que não se conformam diante da dor, se desesperam e são espíritos, podemos dizer assim, rebeldes. Sei que eles terão uma chance depois, não existe condenação eterna, mas a sua rebeldia os levou àquele sofrimento todo. Mas vamos para frente, né? Que eles serão socorridos, eles também evoluirão. Agora vai ficar um pouco mais difícil, porque para começar já perderam aquela reencarnação toda, aí lá vai começar tudo do zero, tal, muito sofrimento, mas aqueles que estiverem nos ouvindo, que sejam desencarnados, a gente tem que dar uma esperança, né? Porque a gente não pode fazer isso com o nosso próximo, mesmo o nosso próximo que hoje está desencarnado, está desnudado de tudo aquilo que passou, e que porventura caiu no equívoco, não compreendeu. Então a gente tem que levar para ele mesmo, está no sofrimento tão grande, mas tenha esperança. Faça como Dalvani disse aqui no início, é importantíssimo aquilo que ela falou, o arrependimento. Como o arrependimento é importante, como o arrependimento faz crescer, isso é tudo na nossa vida. Às vezes algumas falhas nossas, nós não somos perfeitos, às vezes fazemos alguma, meu Deus, eu fui egoísta, e eu não estava pensando nisso, porque eu fiz assim. Mas você se arrependa depressa. Então, sem querer, você fez um malzinho aqui, um malzinho aqui. Aí você depressa faça um bem ali, que você já obnublou um pouquinho aquilo ali. Quer dizer, mostrando o quê? Que o arrependimento, ele faz crescer. É porque quando entra o arrependimento, aquilo que você consegue ver e se arrepender do que fez, você não erra mais naquilo. É muito importante. É como, por exemplo, a culpa. Por que a culpa é tão pesada na gente? Por que a culpa é um sentimento tão pesado, tão destruidor? Por quê? Porque a culpa é a raiva de si mesmo. É verdade. É a raiva então, de si é mesmo. muito dolorosa. É muito pesado o sentimento da culpa. E nessa culpa, à medida que nós entramos em contato, nos permitimos, né, essa reforma íntima, esse reconhecimento daquilo que nós não deveríamos ter feito, certamente a gente não vai mais errar nesses erros passados, né? Porque, e voltando para a questão de Castelo Branco, como você do Emílio Castelo Branco, então veja bem, nós precisamos considerar as nossas heranças ancestrais, que foi o que certamente ele e outros não considerou. Exatamente. Não é? Então, e nessas heranças ancestrais tem descontentamento, tem ambições, tem amarguras, e você não se dá conta disso, porque você nunca trabalhou profundamente, nunca fez a sua reforma íntima, nunca teve esse encontro com o teu eu profundo, com o teu si mesmo, com o teu self, que é importantíssimo para a gente crescer enquanto pessoa, enquanto espírito. Mas o que me chama a atenção também, dentre outros pontos, nesse item 16, ele diz assim: quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisas melhor não lhes
resta senão se matarem. E aqui me chama a atenção e a gente vê, é muito importante a gente está acompanhando isso sempre, a ciência está cada dia evoluindo e é muito importante, né? Mas eu fico pensando que à medida que a ciência evolui, mas a nossa consciência não acompanha, não corresponde à evolução da ciência. E daí os transtornos, os desacertos nas famílias, nos núcleos familiares, nas relações sociais, porque falta essa consciência do si mesmo. Falta essa consciência da responsabilidade consigo mesmo, porque quando eu começo a admitir que eu sou responsável por mim, eu sou responsável pela minha evolução moral, pela minha evolução profissional, pela minha evolução enquanto pessoa, quando eu tomo consciência disso, então eu começo a organizar os meus pensamentos, que a gente sabe que pensamento é matéria em movimento, e nós somos energias, acreditemos ou não. Quando eu digo acreditemos é porque as pessoas de outros credos, tem muita gente que não tem nenhum credo, não acreditam. Eu escuto muito, principalmente em consultório. E na sua área tem muita, pois né? Então na sua área é bem conhecida como pessoas, mas eu não acredito, muito materialista. Isso não existe. Acreditemos ou não, independente do credo que você segue, nós somos energia. Nós somos energia. E aonde nós estamos, nós migramos essa energia, porque nós somos energia, matéria em movimento. E essa matéria, essa energia, ela vai atrair, a minha energia vai entrar em contato, a minha energia interna vai atrair o externo, na afinidade da minha energia interna. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está mal interiormente, o ambiente, quando a gente chega, o ambiente sente, o ambiente fica mal. É a psicosfera, né? Justamente. A sua psicosfera, as pessoas recebem essa energia. A sua psicosfera vai contaminar todos em As minhas vibrações energéticas, exatamente. Elas vão contaminar as vibrações são muito importantes. Da mesma forma, se eu estiver bem, se eu estiver numa energia positiva, se eu estiver numa aura, numa boa aura, num bom momento, já é uma psicosfera mais light. Atrair, então eu também vou vibrar nessa energia salutar, que vai, às vezes o ambiente está até pesado, as energias estão um pouco desorganizadas, mas se eu chego com uma energia salutar, melhora alguma coisa. Com uma prece, né? A prece a gente sabe que é um bom caminho para isso, era isso que eu ia perguntar. Algumas pessoas que estão nos assistindo, é possível que estejam passando por dificuldades, por uma situação de desequilíbrio, e a gente já está terminando o programa, mas para encerrar, esse item 17 vai ter cada um lá em casa, né? Mas a gente já comentou de uma forma ou de outra, né? Porque de qualquer maneira ele quase fecha. O que a gente já falou, ele é mais um fecho. Como consideração final, Fátima, o que é que você diria para essas pessoas que vivem hoje uma situação de angústia, de preocupação, de desespero mesmo, para que elas assim se sintam um pouco mais aliviadas diante de suas dores? Eu acho que o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor a si mesma, o amor à vida, o respeito pela vida. Então, elas pensem sempre nisso, porque é muito importante ter uma ética de equilíbrio e de amor à vida, amor a Deus e amor também a si próprio. Que essa vestimenta carnal, ela saiba respeitar e agradecer a Deus por ter recebido esta vida, porque é muito importante, é uma grande oportunidade a vida. Então, eles se conscientizem disso, que estão vivendo uma grandíssima oportunidade. Não interessa se no meio do sofrimento, se no meio de faltando com a realização de alguns sonhos, não tem problema, porque nem tudo é completo. Você tem aqui o que você merece. Vivemos num mundo de expiação e provas, então estamos aqui porque merecemos este mundo. Então, no dia que a gente melhorar, que nós vamos melhorar, um dia seremos até anjos, então nós passaremos para vidas
regeneradas, que já vem aí, se Deus quiser. Depois, mundos felizes, mundos perfeitos. Mas que, por enquanto, amem esta vida e não se desesperem. Tenham sempre em mente que tudo passa. Vai passar, vai deixar de doer. E se está doendo, esta dor te faz engrandecer, te faz crescer. E você, Dalvani, que palavra você poderia dar a essas pessoas que buscam um consolo aqui? Eu diria que o primeiro ponto importante para todos nós é aceitar-se. Aceitar-se, aceitar as situações, na verdade, numa verdade onde você possa entrar em contato com o que está acontecendo, com a tua realidade, sem se desesperar. E aí entra a esperança, o acreditar, né? o responsabilizar-se pelos seus atos. Porque a gente precisa ter muito cuidado com as nossas atitudes. Às vezes a gente prega tanta coisa boa, a gente fala tanto das coisas boas, mas as nossas atitudes são contraditórias à nossa fala. E aí é importante a gente ter esse cuidado com a gente mesmo. Isso é reforma íntima. A gente ter esse cuidado com a gente mesmo, né? Então, conscientizar-se das nossas atitudes, educar os nossos pensamentos, educar as nossas emoções. Tudo isso ajuda. Fazer uma prece, pedir ajuda. Se você está vivendo nesse momento, um momento de sofrimento, de angústia, onde você não está conseguindo se ajudar você sozinho, busque ajuda. Busque ajuda no credo que você escolheu, seja no centro espírita, no tratamento espiritual, seja numa igreja. Todas as religiões têm seus valores. Então, acredite, busque ajuda. Se precisar de uma ajuda profissional, busque ajuda, uma ajuda profissional, mas não fique sofrendo calado, sozinho, ou mascarando esse sofrimento, muitas vezes inconscientemente. Busque ajuda para si mesmo, porque quando você é ajudado, quando você busca essa ajuda e é ajudado, você tem condição de ajudar o outro. É verdade. Sim. Bom, com essas reflexões que a gente espera que tenha tocado os corações daqueles que nos assistem, a gente vai chegando ao final do nosso Evangelho Online. E para encerrar, só resta fazer a nossa prece final. Você faz a prece por nós, Fátima? Posso fazer. Senhor Jesus, Pai de amor e bondade, queremos agradecer por esta oportunidade, estas discussões assim tão benfazejas para aqueles que sofrem, para os que sentem o sofrimento também do seu próximo, muitas vezes de familiares, de pessoas que estão vivenciando esse drama terrível do suicídio e da loucura. Que as pessoas cada vez mais, ó Pai, se conscientizem de que a vida não se resume a este materialismo aqui, aos bens terrenos, às coisas do dia a dia, tão fatídicas, tão fáceis de serem dissolvidas a qualquer momento, mas sim a vida maior, a vida no bem, a vida no mundo espiritual, esta sim que é sólida, ó Pai, que as pessoas se conscientizem disso, jamais desejem desertar da vida, que elas se conscientizem de que devem aceitar o sofrimento como um engrandecimento de sua própria alma. Que assim seja. Que assim Graças seja. a Deus. Muito agradecido pelas participações de vocês, pela audiência. A gente se despede e deseja a todos uma boa noite. Uma boa noite para todos. Uma boa noite a todos e até um próximo momento aqui com vocês todos, internautas. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau. E pegar nossa água. Agora sim pegar nossa água, né? Olha. Obrigada. Obrigada.